Agora a altura para uma entrevista neste último jornal. É o meu convidado Jorge Sequeira, comentador habitual do Porto Canal, que hoje nos vem falar sobre resiliência a propósito de uma conferência que vai ser dada amanhã no Salão Nobre da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A conferência intitulada Resiliência, Vencer a Adversidade. Jorge Sequeira, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a este último jornal. Muito boa noite. É um gosto vê-la. Já estava com saudades suas. É um prazer tê-lo aqui connosco neste horário. Consegui apanhá-la aqui, sei que esteve em Nova Iorque, que é uma cidade que não dorme, e se calhar isso também lhe dá resiliência para estar sempre tão desperta e com tanta vivacidade à meia-noite, onde as pessoas já começam a vacilar um bocadinho. Tem de ser, e cá estamos hoje, conto também consigo e com a sua resiliência. Okay. Esta palavra, porquê? Porque este tema, Jorge Sequeira, para esta conferência que se realiza esta quinta-feira? Eu acho que, antes de mais, a palavra, de facto, como disse, é uma palavra relativamente recente no nosso léxico. Resiliência quer dizer elasticidade, capacidade de resistir ao choque, à tensão. Digamos que se eu deixasse cair este copo, ele provavelmente partia, tem pouca resistência. Se eu deixasse cair as minhas chaves, como são metálicas, não partiria, tem muita resiliência. Digamos que este termo que vem da física, que se aplica aos materiais, há materiais que quebram mais facilmente e outros que temos dificuldade em quebrá-los. Também se aplica às pessoas. Ou seja, nós também temos resiliências diferentes. Há pessoas que aguentam o desemprego, o infortúnio, a doença, a conjuntura adversa, por isso a atualidade do tema, não é? A crise, o infortúnio, a falta de dinheiro. Há pessoas que lidam isso de uma forma mais positiva, tipo, eu hei de dar a volta a isto. Há bocado falamos de Nova Iorque. Nova Iorque é uma cidade resiliente, teve o 11 de setembro. Grande tragédia. Grande tragédia, mas os seus habitantes, com o seu otimismo que lhes é típico, vamos continuar e por aí fora. Nós também vamos tendo as nossas daily tragédias, as nossas tragédias do cotidiano, uns mais, outros menos. Por isso faz sentido hoje em dia falar de resiliência, ou seja, como é que nós devemos lidar com a adversidade, e todos temos adversidades. Claro que umas adversidades põem em risco a nossa sobrevivência, a fome, a doença, outras adversidades poderão, sei lá, um namorado que rompeu com a namorada ou vice-versa, é também uma adversidade, mas que não põe tanto em causa a sobrevivência, mas afetivamente, emocionalmente também ficamos mal. Por isso, estamos numa altura onde é preciso ser resiliente, e a ideia, este tema escolhido pela FEP, pelo professor Dr. João Proença, diretor da FEP, que me convidou e quem eu agradeço, para fazer, digamos, uma masterclass amanhã, vamos exatamente falar de como é que, se é que há alguma, se calhar é a próxima questão, a fórmula mágica para sermos mais resilientes. Para ser mais resiliente, até porque as adversidades nos dias que correm são muitas, com a crise, elevadas taxas de desemprego, e a verdade é que nós somos feitos de carne e osso, mas temos de viver os tempos que correm como se fôssemos de ferro, não é? Palavras sábias, olha, já fez aqui uma frase bastante inspiradora e motivacional para esta área. É verdade, a conjuntura, quase que imaginaríamos a conjuntura como se fosse uma panela de água a ferver. Há muitos estímulos à nossa volta que nos consomem, mas perante a água a ferver, se nós metermos lá uma cenoura, por exemplo, que previamente era dura, ela com a água a ferver vai ficar mais mole. Mas se metermos um ovo que previamente era frágil, parte com facilidade, mas se o metermos na água quente, ele fica mais duro. Ou seja, a conjuntura influencia-nos diferentemente. A uns torna-nos mais fortes, a outros torna-nos mais fracos. Mas se nós metermos café dentro da água, o café espalha-se na água e nós conseguimos alterar a própria conjuntura e as circunstâncias. Por isso, nós temos que ter a noção de controle para sermos mais resilientes. Nós podemos dizer assim, o que é que eu faço perante as adversidades? Evito. Eu sei que tenho que levar o meu carro para arranjar, não vou. Até que aquilo me estoura um dia. Evito. Mas evitar não é um bom negócio. Faz-me lembrar aquela história de aquela pessoa que vai no carro e vê o sinal curva perigosa à esquerda. E a pessoa diz, então se a curva é perigosa à esquerda, eu vou pela direita. Claro que tramou-se, não é? Deu cabo da vida. Por isso, nós temos que... Alguém dizia, tormentas e tempestades fazem falta ao navegar, pois um mar calmo nunca fez bons marinheiros. Nós precisamos de... Também precisamos de inocular, é quase como uma vacina, precisamos de inocular alguma adversidade para que depois no futuro possamos lidar com ela. E depois, como lidamos com ela, temos várias fórmulas, não é? Devemos expressar mais emoções positivas. Nós muitas vezes, como é que tu estás? Vai-se andando, que remédio, nunca pior, é a vida. Ou seja, parece que andarmos aqui é uma coisa tão terrível, não é? É fantástico. Tanto é que quando estamos à porta da morte, toda a gente diz, eu dava tudo para mais um ano de vida, ou às vezes até um dia. Por isso, expressar mais emoções positivas, termos mais engagement. Esta palavra é assim inglesa também, quase como a resilience, mas engagement, o que é? Aquilo que nós somos frutos fundamentalmente de quê?
do sistema, do destino, da genética ou da sorte. Isso é acreditar que são os outros que determinam a minha ação. Ou aquilo que eu sou e aquilo que eu posso ser deve-se fundamentalmente ao meu trabalho, ao meu networking de relações, mas que sou eu que os cultivo, deve-se também à minha tenacidade, ao meu esforço. Se eu acreditar na segunda parte, eu sou muito mais resiliente. E é isso que nós devemos fazer. Nós temos que acreditar, e não é um acreditar yes we can, embora seja interessante. Yes we can é sim, eu consigo. Mas às vezes nós portugueses dizemos, a versão portuguesa de yes we can é yes we can't. Sim, fim de semana. Tipo, querer não fazer nada. Claro que se não fizermos nada não somos resilientes. Nós temos que... Um homem fantástico, Nelson Mandela, ele tinha este poema como uma das suas máximas. É um poema do William Hamley, do Invictus, que até se tornou famoso no filme Invictus, que diz isto. Por ser estreita a senda, ou seja, a dificuldade de desistir na minha senda, por ser estreita a senda, eu não declino, eu não desisto. Por ser estreita a senda, eu não declino. Eu sou dono e senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Ou seja, nós não podemos mudar o vento. Está vento lá fora, há adversidade, há as agruras, mas posso alterar as velas. E alterar as velas é, nunca te queixes da escuridão, acendendo-se uma vela. E se um dia nas tuas preces nunca peças cargas mais leves, torna os teus ombros mais fortes. Ou seja, a ideia é nós podemos controlar as vicissitudes, não é controlar porque somos donos do mundo, não. É controlar porque temos um drive na nossa existência que nos vai permitir, digamos, potenciarmos, municiarmos também de armas, como o conhecimento, o suporte social. Eu às vezes sozinho não consigo, mas com a ajuda da Carla, se pedir ao meu irmão, se calhar consigo, não é? Por isso, estas são as estratégias, porque quando nós estivermos num beco sem saída, temos que nos lembrar que apenas esse é um bom local para darmos a volta e não é o fim de linha. Antes, pelo contrário. Por isso, esta ideia de que Portugal fez isto brilhantemente. O vento dava na cara e a lei da física diz que nós temos que ir para trás. Mas os portugueses nas caravelas puseram as velas de tal forma que nós conseguimos, quando o vento nos dava da cara, em vez de irmos para trás, íamos para a frente. Descobrimos a globalização. Foi controlar as velas que nos permitiu fazer isso. Nós podemos também controlar a nossa vida e não estarmos agarrados a um fado ou a um determinismo biológico que nos E em todos os campos da nossa vida, Jorge Sequeira. Em todos os campos da nossa vida. Como começou por dizer há algum tempo que esta palavra resiliência deixou o campo da física e hoje em dia é uma característica que já é avaliada no trabalho. Aliás, grandes organizações já analisam os seus colaboradores sobre esta ótica da resiliência. Fantástico. Curioso, não é? É mesmo isso, porque é mais importante ser persistente, que é quase um sinónimo de resiliência. Se não for à primeira, é à segunda. Nós não fazemos tudo fantástico na vida à primeira. Carla, para se tornar uma grande jornalista, quantas horas é que demorou? Eu ainda vou ter que demorar muitas para me tornar um grande psicólogo, mas demora tempo a conseguir fazer coisas bem, não é? Por isso, a persistência no mundo do trabalho e na vida em geral é mais importante que a própria inteligência. Às vezes a mãe diz assim, o meu filho é muito inteligente. Ele é de facto genial, mas não estuda, as más companhias, o professor também parece que o persegue, ou seja, atribui a terceiros a causa do seu filho ter más notas. Eu preferia que aquela pessoa tivesse um filho que não fosse tão inteligente, mas que fosse mais persistente. Que em vez de atribuir aos terceiros a causa dos seus infortúnios, fosse para casa e se estudasse, se não passasse à primeira, passava à segunda, punha explicações, falava com um colega, perguntava ao irmão mais velho como é que as coisas se faziam. Por isso a persistência hoje em dia é considerada se calhar uma qualidade maior do que a inteligência. Porque a inteligência pode ser passiva. Ok, eu nasci cá com um certo dote, com uns neurónios mais afinados, mas não faço nada por isso. E depois o que entra aqui é a lei do uso e do não uso, que o Lamarck nos falou da biologia. O uso desenvolve, o não uso atrofia. Isso aplica-se a qualquer coisa da nossa vida. Se eu nunca escrever, é evidente que só vou dar erros. Se eu escrever muitas vezes, eu vou estar curioso para ver como é que se escreve aquela palavra e acabo por me tornar, se calhar, até num poeta. Quem sabe, se eu persistir muito, ao invés de... Porque a vida, de facto, nós temos uma ação sobre ela. A vida não é colorida. A vida é colorível.
Nós é que podemos pôr umas cores. E não vamos adiantar mais, Jorge Sequeira, Sim, porque quem quiser explorar muito mais este tema pode amanhã dirigir-se então ao Salão Nobre da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, às 18 horas. A entrada é livre para quem quiser então assistir a esta conferência consigo, com este tema, resiliência, vencer a adversidade. Jorge Sequeira, muito obrigada pela sua presença neste último jornal. Foi um gosto, um prazer enorme. E contamos consigo na próxima segunda-feira, como é habitual, para comentar Exato. a atualidade e os comentários. Resilientemente, quanto ao infortúnio, marchar. É isso mesmo. Muito obrigada e uma boa conferência. Obrigado, foi um gosto enorme esta estar consigo. quinta-feira. Fico Muito bem. obrigada. Beijo.